Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo da Banca IBAN. E hoje ainda teremos mais vídeos aqui da Banca IBAN, como informática, outro de português, entre outros. E o assunto de hoje será português. Serão questões de nível superior de português da Banca IBAN. Então serão questões resolvidas e comentadas. Então, para não perder nenhuma questão, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana aqui a gente tem muitas e muitas questões. Agora vamos direto para a questão número 1. Questão número 1. A frase abaixo será utilizada na resolução da questão. O cidadão perderia o sono se soubesse como são feitas as salsichas e as leis. Da leitura da frase, coligimos que, na acepção de Bismarck, letra A, salsichas são mais bem produzidas do que as leis. B, as leis e as salsichas não provêm de origens confiáveis. C, as salsichas, como as leis, têm afiançadas suas procedências. D, leis inspiram mais confianças do que salsichas. Bom, gente, essa questão aqui está bem fácil. A frase aqui expressa que caso o cidadão soubesse como as salsichas e as leis são feitas, perderia o sono, ou seja, ficariam preocupados. Daí denota-se que o seu modo de produção não é seguro. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. As leis e as salsichas não provêm de origens confiáveis. Questão número 2. O trecho abaixo será utilizado na resolução da questão. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob a fumaça que produz alcatrão. A expressão até mesmo, no caso, é indicativa de letra A, lapso temporal, B, inclusão, C, adversidade, D, finalidade. Até mesmo não tem nada a ver com tempo, não está falando de tempo, até mesmo, não parece nada de tempo. Ele não está finalizando nada e não tem nada a ver com a diversidade. Ele tem a ver com inclusão. Por quê? Porque a resposta é inclusão. Vamos substituir inclusive lá, ó. Inclusive, o churrasco comparece à lista. Viu como que deu sentido? Até mesmo o churrasco comparece à lista. Inclusive, o churrasco comparece à lista. O mesmo sentido. Então, a nossa alternativa aqui seria a letra B. Inclusão. Até mesmo tem significado de inclusão. Questão número 2. A vírgula do título justifica-se, pois o referido sinal de pontuação no caso, letra A, isola o vocativo salsichas. B. É obrigatório quando precedido de interjeições. C. Torna-se imperativo quando há ocorrência de elipse do verbo na frase. D. Sinaliza a inversão do sujeito no período. Tipo, indico e nomeio o interlocutor. Ou seja, a gente fala para quando estiver dirigindo a palavra a alguém. A palavra que traz ideia de um chamamento ou que realiza uma invocação. Quem que a gente está invocando aí no título para falar a Deus? Está invocando a salsicha, porque o adeus é para salsicha. Um exemplo disso seria assim, ó. Querido Paulo, vírgula, aonde está a sandália? Aonde está a sandália já é uma frase já completa. Não precisa do querido Paulo. O querido Paulo está ali porque a gente está invocando ele na frase. E aqui a gente invocou a salsicha para dizer adeus a ela. Então nosso gabarito aqui seria a letra A, porque isola um invocativo de salsicha. 4. O trecho abaixo será utilizado na resolução da questão. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão. Sobre a locução,
na medida em que é possível afiançar que. Letra A. Foi adequadamente utilizada no contexto em que está inserida, pois empregada com valor causal. B. Poderia, sem prejuízo à norma culta da língua, ou mesmo ao contexto. C. É indicativa de proporcionalidade, assim como na frase na medida que chovia, maiores tornavam-se as probabilidades de enchentes nas áreas baixas da cidade. D. Na conjuntura utilizada, vai de encontro ao preconizado pela norma culta da língua. Mais adequada seria a utilização da locução à medida em que. Medida em que é uma locução conjuntiva de causa, ou seja, ela tem valor causal, pode ser substituída por visto que, tendo em vista que, porque tem sentido de consequência. Já você não pode confundir na medida em que acabamos de ver o que é, com a medida que. A medida que tem significado diferente, tem valor proporcional, não é causal, é proporcional. Seria equivalente à proporção que. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Na medida em que foi adequadamente utilizada no contexto em que está sendo inserida, pois é empregada como valor causal, à medida em que causal, à medida que proporcional. Gabarito A. Questão número 5. Carnes processadas são alimentos que concorrem para desenvolver câncer no aparelho digestivo. No contexto em que foi empregado, o verbo sublinhado denota letra A, competição, B, objeção, C, contribuição, D, distorção. A carne são alimento que está competindo com alguém para desenvolver o câncer? Ela está fazendo alguma objeção a alguém? Ela está distorcendo alguma coisa? Não, não faz sentido nenhuma dessas alternativas. Por quê? Concorrer nesse texto tem sentido de contribuir. Então, carnes processadas são alimentos que contribuem para o desenvolvimento do câncer no aparelho digestivo. Então, concorrer tem significado aí de contribuir. Carnes contribuem. Letra C. Número 6. É o que está por trás de mudanças empresariais, de crises políticas e das pedras atiradas diuturnamente sob a velha ordem moribunda. O verbo enfatizado é indicativo de que, figurativamente, as pedras são atiradas sob a velha ordem moribunda. Letra A. Já há muito tempo. B. Dia e noite. C. Esporadicamente. D. Impetuosamente. Está apenas querendo saber o significado de diuturno. Você sabe o que é diuturno? É o que é longo, o que é demorado, o que dura muito tempo. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A, já há muito tempo. Pedras atiradas já há muito tempo sob a velha ordem moribunda. Fique ligado aqui que a banca IBAN adora cobrar significado de palavras. Então vamos ficar muito atento a isso. Gabarito letra A. Número 7. O quadrinho tem características notadamente ufanista. Haja vista a alusão elogística à Copa do Mundo. B. O objetivo do autor é censurar a indolência característica dos trabalhos da construção civil, apontando-os como os verdadeiros responsáveis pelo atraso da Copa do Mundo. C. A expressão dos personagens nos dois quadrinhos é emblemática, indicativa de ficundúcia, não apenas deles, também do cartunista, no projeto da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
D. O cartunista assume tom crítico, utilizando-se do humor para exprobar a falta de planejamento efetivo em eventos realizados no país. Bom, palavras difíceis para confundir com ditado. Já eu falei, a Banquiban gosta de cobrar significado de palavras e palavras difíceis como essas. Eu deixei nesse quadrinho aí, ó, em cima da figura aí, o significado de cada palavra. No primeiro quadrinho, o personagem expressa a ideia de colar os cartazes na parede. O segundo quadrinho mostra que a parede ainda está na fase inicial. Aí está a crítica do autor, que mostra a falta de planejamento da infraestrutura da Copa do Mundo. Então ele está sendo criticado, pois a parede já deveria estar concluída e por isso que o personagem demonstra frustração. E como estamos falando de uma crítica, exprobar. Exprobar significa criticar, lançar uma censura, repreender. Por isso que a nossa letra D está certa. E o significado das outras palavras que contém nas outras alternativas aí tá todo aí nesse quadrinho de azul que eu coloquei em cima da figura. Então nosso gabarito aqui seria a letra D. Questão número 8. Quando os negócios produzem retornos maiores do que esperado, exige o mesmo complemento que o verbo acima destacado ou empregado em qual alternativa? Letra A, para que a sociedade colabore com seus projetos. B, empresas que geram resultados. C, não é papel das empresas. D, mas dependerão do governo. Veja que o verbo produzir não exige preposição. Quem produz, produz algo. Não tem preposição, então é verbo transitivo direto. Então vamos ver aqui qual dessas alternativas são verbos transitivos diretos. Letra A, colabore, o verbo colabore. Quem colabora, colabora com algo. Com é preposição, então verbo transitivo indireto. Geram. Quem gera, gera algo. Então, nosso gabarito é a questão, porque é um verbo transitivo direto. E a letra C, papel. Papel de alguém. Então tem o de. Se tem preposição, é indireto. Dependerão. Quem depende, depende de alguém. Se depende de alguém, tem preposição, então é indireto. A única alternativa que não pediu preposição foi a letra B e nosso gabarito da questão. 9. Apesar das advertências de Bismarck, alemães e austríacos são devoradores contumazes de salsichas. Para que não haja alteração de sentido, o adjetivo presente no texto acima pode ser substituído por letra A, moderados, B, habituais, C, exagerados, D, consciencioso. Outra questão de significado. Qual o significado de contumaz? Contumaz significa obstinado, habitual, costumeiro. Significado que eu tirei do dicionário Mini Aurélio, o dicionário da língua portuguesa. Então, o adjetivo contumaz significa habituais, obstinado, costumeiro e nosso gabarito é a letra B. Questão número 10. Estamos criando uma insustentável cultura de tirar dos bem-sucedidos para assistir os desfortunados, como se o papel do lucro fosse ser distribuído à sociedade. O termo como, no contexto em que está inserido, letra A, confere à oração o valor circunstancial do tempo. B, remete a uma condição hipotética. C, liga orações do mesmo nível sintático, relacionando-as por adição. D, expressa comparação da mesma forma que gosto de você, assim como você gosta de mim.
Termo como, no contexto em que está inserido, representa algo hipotético, suposto, incerto, duvidoso. A condição hipotética remete para o mundo possível, criado linguisticamente pelo enunciado. Pode passar num tempo irreal, indicando uma incerteza com potencialidade ao mesmo tempo. Ou seja, pode ser algo possível de acontecer. Então, nosso gabarito é a letra B. O termo como no contexto está inserido remete a uma condição hipotética, uma condição suposta, uma condição incerta. Letra B. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!